Ezequiel 47, nós vamos falar sobre os rios de águas vivas. Amém? As águas purificadoras. Nós estamos aqui na campanha das águas que saram, amém? Vamos lá então, Ezequiel 47, versículo 1. Depois disso me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas debaixo do umbral da casa, para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente. As águas vinham de baixo, desde a banda da direita da casa, da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte, me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. E eis que corriam umas águas, desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. E mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um ribeiro que não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. E me disse: viste, filho do homem? Então me levou e tornou a trazer à margem do ribeiro. Tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, de uma e de outra banda. Então me disse: estas águas saem para a região oriental, e descem a campina, e entram no mar, e sendo levadas ao mar, sararão as águas. E será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrares esses 2 ribeiros viverá, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas e sararão, e viverá tudo por onde quer que entrar esse ribeiro. Amém? Feche seus olhos, pode guardar sua Bíblia, vamos falar com Deus. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, na Tua presença, mais uma vez nesse dia. Agora nessa tarde, Pai, para declarar o Senhor sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo. Então, Pai, em nome de Jesus, mais uma vez eu quero orar para que o Senhor, Pai, desfaça tudo aquilo que é de mim, e que o Senhor tenha liberdade para operar aqui neste lugar. Em nome de Jesus, Pai, o Senhor é o mesmo de ontem, hoje, eternamente. Isso quer dizer que o Senhor é Deus para curar, que o Senhor é Deus para sarar, que o Senhor é Deus para transformar. Em nome de Jesus, Pai, nós nos colocamos aqui, Pai, na disposição do Espírito Santo, Pai, em nome de Jesus, Pai, se houver algum demônio tentando atrapalhar este culto, que caia por terra agora, em nome de Jesus, e que só haja lugar para o Senhor, para a Tua presença, para a Tua glória, Pai. Desde já, Senhor, se alguém chegou aqui doente, que seja curado. Se alguém chegou aqui necessitando de uma bênção, que alcance a graça. E em nome de Jesus, Pai, que o Teu reino, o Teu rio venha fluir, levando esse reino de amor para cada pessoa que está aqui e também para os que estão assistindo. Que o Senhor possa fazer, Pai, tudo aquilo que está no Teu coração nessa tarde, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar. Glória a Deus. Deus é bom, amém? Nós estamos aí, como o pastor já colocou, nós estamos no acampamento. Deus tem feito grandes coisas,
a nossa geração, ela vai viver milagres. Olha só, todos os que louvaram, fique de pé aí no seu lugar, faça favor, todos que vieram aqui louvar, fique de pé um minutinho. Todos os que louvaram aqui em cima, só os que louvaram aqui em cima, hoje. Amém? Levante sua mão assim comigo. Diga ao Senhor assim: eu quero ser usado por Ti, Senhor. Amém? Você é uma bênção. Não pare, meu irmão. Glória a Deus. Eles abençoaram a igreja. Então, eu queria convidar a igreja a dar uma salva de palmas pela vida deles, que tiveram coragem. Aleluia. Pode sentar, irmãos. Obrigado, meu irmão. O reino de Deus, ele se conquista diariamente. Eu falo para vocês que depois de um mês, as nossas aulas, aos olhos humanos, é quase impossível que já se cante, já se toque, tá? Mas graças a Deus, Deus tem capacitado. E aquele negócio da experiência, sabe? Ontem a gente estava no acampamento e o Senhor me deu uma palavra. Lá o título do acampamento é Persevere. E antes de entrar aqui no Rio de Deus, eu queria te deixar uma palavra aqui sobre o que está acontecendo nesse tempo. Lá em Tiago, capítulo 1, versículos 2 e 4, não precisa abrir, eu só vou resumir para você. Fala que nós teremos alegrias, ou devemos ter alegrias, quando passamos por tribulações. Porque as tribulações produzem a fé, e a fé é essa perseverança, essa vontade de prosseguir, de continuar. Amém? E aí, quando a gente vai lá, Paulo está dizendo a mesma coisa, ali aos Romanos, nos versículos 3 até os 5, lá, deixa eu achar aqui, em Romanos 5, do 3 ao 5, ele fala que nos gloriamos nas tribulações, porque a tribulação produz a paciência. E aqui eu queria frisar com vocês, prestem atenção. Fala para o irmão que está do seu lado, se liga. Está aí? Pergunta para ele se ele está aí. Está aí, irmão? Não dorme não, hein? Olha só. Versículo 3. Nos gloriamos nas tribulações, pois a tribulação produz a paciência. E aí você continua lendo. A paciência produz a experiência. A experiência produz a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Mas eu queria dizer para vocês que olha como que Deus é bom. Sabe aquelas dificuldades todas que a gente passa? Elas estão produzindo um caráter dentro de você. Elas estão produzindo experiência em você. E aí quando a gente fala aqui das aulas de música, está fluindo em um mês. É experiência. A gente já passou por algumas coisas, que aí você vai adquirindo o quê? Experiência. Diante de toda a tribulação, a paciência, Deus te capacita. E é assim que Deus vai fazendo. A nossa vida toda é assim. E se você quiser ser preparado por Deus, aproveite cada situação que você vive. Agora aqui do Rio, gente, tem tanto louvor que fala de Rio de Deus, não tem? Tem uns louvores tão lindos. A gente cresceu numa geração que escutava aí David Keelan com Águas Profundas, que é esse trecho de Ezequiel 47, né? Eu quero nadar no teu rio, eu quero beber de tuas águas. Aí o que o louvor fala?
Existem águas que dão nos artelhos, existem águas que dão nos joelhos, existem águas que dão nos lombos, mas tem águas mais fundas, eu sei. E aí continua. É um louvor em cima disso aqui, não é? A Nívia Soares também tem vários louvores que falam do rio de Deus. E tem um muito bonito que Deus usou, inclusive, alguns momentos aqui da igreja, quando nós estávamos orando, quando os jovens estavam orando aí, há quantos anos atrás? Bastante. Aquele que fala, deixa fluir o rio, rio, rio de Deus. Já ouviu esse louvor? Deixa fluir o rio, rio, rio de Deus. Já ouviu esse louvor? E aí você escuta esse negócio de rio de Deus, e para você soa normal, ou você fica pensando, o que é isso? Que água que é essa? De onde que vem? E o que ela faz? Olha só, a gente acabou de ler que Ezequiel estava tendo uma visão, não estava? Repita comigo, Ezequiel estava tendo uma visão. Essa visão de Ezequiel está registrada aqui na Bíblia como experiência para nós. Amém? Mas eu queria dizer para você, tenha suas experiências com Deus. Certo? Entrar nesse rio é muito legal. E aí, quando Ezequiel estava nesse contexto aqui, que Deus estava mostrando para ele muitas coisas, ele chega diante do rio. E aí tem alguém lá na visão que ele está tendo, que tira ele pelo caminho da porta do norte e me faz dar a volta pelo caminho de fora. Visualiza aí, você, Ezequiel, agora, certo? Você está saindo de onde você estava, e aí você, vamos lá no versículo 1. Tinha umas águas que estavam debaixo da casa, do umbral da casa onde que ele estava. Porque a face da casa olhava para o oriente. As águas vinham de baixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. Esta casa aqui representada era um templo, certo? E tinha umas águas que fluíam debaixo desse lugar, onde que estava ali o altar. Amém? Até aqui tudo bem? Imagina que você está aqui na igreja, aí você está tendo uma visão, está lá na sua casa, e Deus te convida a dar uma voltinha, e você viu umas águas que saíam debaixo do altar aqui, certo? E aí você está vendo pelo lado de fora. E aquele homem saiu tendo na mão um cordel de medir. Então ele tinha alguma coisa para ele medir ali nas suas mãos, certo? Amém? Até aqui tudo bem? E ele mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Como Ezequiel estava passando pelas águas nesse momento? Esses 1000 côvados ele mediu para baixo ou para frente? O que você acha? Ezequiel estava caminhando. Concorda comigo? Que os 1000 côvados foram medidos de uma forma que eles estavam andando, certo? Com as águas que batiam nos tornozelos. Então ele estava andando 1000 côvados no rasinho. Ele estava parado ou estava andando? Você pode parar? Quantas vezes você já pensou em parar, hein? Para entrar no rio você não pode parar, cara. Começou a entrar, você tem que ir caminhando. Para chegar lá no profundo, você tem que passar o raso. Aqui Ezequiel estava passando o raso. 1000 côvados caminhando, caminhando, caminhando. Quanto que é 1000 côvados? Alguém sabe? Mil côvados em metros, 500 metros.
Então ele andou quantos metros? Quase 1 quilômetro, metade, né? Então metade de 1 quilômetro dentro da água, andando com água no tornozelo. Pegou a visão aí ou não? Ó, peraí, você saiu ali da casa, foi pelo lado de fora, e agora você começou a entrar naquela água que estava vindo ali debaixo do altar, e você está andando, certo? Você andou quanto? 1000 côvados, ou seja, 500 metros com a água no tornozelo. Você está indo para dentro do rio, ó. A nossa vida espiritual é assim, ó. Certo? Você não pode parar de andar. Quem está entendendo? E aí, mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Então você andou 1 quilômetro até agora. Qual que é a distância da casa de vocês aqui da pista? Dá quanto? 3 quilômetros? Então, 1 quilômetro é pertinho, né? Andou 1 quilômetro entrando no rio, primeiro 500 metros com água no tornozelo, e depois com água no... E está começando a ir para o fundo, hein? E aí, ele mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Já está ficando sem o pezinho aí, hein? Quem não sabe nadar já está ficando nervoso, certo? Igual eu, né? Eu ainda, natação ainda não está 100% ainda. Mas Ezequiel estava entrando na água, certo? 1,5 quilômetro, a água já estava aqui. E aí, mediu mais 1000, ou seja, 2 quilômetros. E era um ribeiro que não se podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar, ou seja, a partir de agora teria que nadar. Não tem como passar andando mais. As águas ficaram profundas. E olha só o que Ezequiel está sendo ensinado nesta parte, nesse trecho da palavra de Deus. Ele parou de andar ou não? Pergunta para o irmão se ele está aí. Pergunta, está aí, irmão? E aí aquele homem que chamava Ezequiel disse: vixe, filho do homem. Então me levou e tornou a trazer à margem do ribeiro. Então depois de andar 2 quilômetros, beleza? 2 quilômetros, quase chegou na sua casa. Depois de andar 2 quilômetros, aquele homem tira Ezequiel de dentro das águas e o leva à margem. E aqui vem o ensinamento, versículo 7. Tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, de uma e de outra banda. Olha só o que acontecia nessa visão. O rio, ele estava ali, e ao lado daquele rio tinha vida, tinha árvores, tinha vegetação. E aí, essa vida ali, simbolizada pelas árvores, representava uma abundância de árvores, tinha muitas árvores. Era um rio que trazia vida ali onde ele estava. Então me disse: estas águas saem para a região oriental, descem a campina e entram no mar. E sendo levadas ao mar, sararão as águas.
Águas que saram. E essas águas, a gente já vai chegar nela aqui, tá? Para ela sarar, ela está vindo de um lugar muito especial. E aí, quando ela chegava no oceano, ela vai sarar todas as águas. E aí fala no versículo 9, preste atenção, se você puder levantar a sua mão agora, você vai receber uma promessa do Senhor. E será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrar esses dois ribeiros, viverá, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas e sararão, e viverá tudo por onde quer que entrar esse ribeiro. Se esse ribeiro entrar na tua vida, você tem vida. Se esse ribeiro entrar na tua casa, você tem vida na sua casa. Toma posse, porque é a presença de Deus simbolizada pelo rio. Amém? E aí, gente, Ezequiel aqui estava sendo levado a uma visão no Antigo Testamento. Amém? Isso era antes de Jesus chegar. Vocês concordam comigo ou não? Ezequiel teve essa visão antes de Jesus chegar aqui na terra, se fazer homem. Certo? E aí, depois que Jesus vem, ele explica. E agora que você vai entender o mistério. Vamos lá em João 7:37. Glória a Deus, irmão. João 7:37. Diz assim: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E disse ele do Espírito que haviam de receber os que crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, porque ainda Jesus não havia sido glorificado. Ei, preciso falar alguma coisa ou você já entendeu? Se você entendeu, você vai dar um glória a Deus. Quem que é o rio? De onde que estava saindo aquele rio que Ezequiel viu? De onde que estava saindo? Do altar. Aquele rio representava a vida. Aquele rio representava a cura. Aquele rio representava a água da vida. E Jesus vem no Novo Testamento, muitos anos depois, e coloca aqui: quem tem sede, vem a mim e beba. Pergunta para o irmão que está do seu lado: tem sede aí, irmão? Que sede é essa? Sede de Deus, sede do Espírito Santo. Não podemos deixar o Espírito Santo de lado. Não podemos deixar Jesus só aqui na igreja e ir embora. Jesus tem que andar com a gente.
Em todos os lugares que você for, Jesus tem que ser ali, presente, presença. Ele chama, ele fala, se você tiver sede, vem a mim. Ele quer dizer o que? Se você tiver necessidade, se você estiver angustiado, se você estiver doente, vem até mim, vem até Jesus e beba da água viva. E ele complementa e diz: se alguém tem sede e crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu interior. Você não vai ficar com essa água só para você, mas você vai conseguir alcançar mais pessoas, com a presença de Deus, com a graça de Deus. Ele te capacita, Ele vai te ajudar, Ele é a fonte da vida, Ele é a ressurreição, Ele é tudo. Até quando nós não vamos nos achegar a Deus? Preste atenção. Você não precisa falar com Deus só quando você está aqui na igreja. Cara, Deus te deu poder e autoridade, você pode orar e as pessoas serão curadas. Você tem que estar em comunhão com Ele, sintoniza aí Jesus dentro do seu coração. Usa da autoridade que Ele te dá. Ele não te fez um fracassado, Ele te faz um vencedor, Ele te faz cheio da presença dEle, se você quiser. Ele fala, quem crer em mim. Pergunta para o irmão se ele está aí. Pergunta aí. Pergunta de novo. Rios de águas vivas. Queria que você fosse comigo lá em João 4. Passagem muito famosa. Ei, a Escritura, a palavra, ela se cumpre na sua vida. Aqui nós temos versículo 1. Quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos que João. Havia uma fofoca ali, né, sobre Jesus, que ele estava batizando muita gente. Legal? Beleza? E aí ele foi para Galiléia e era necessário passar por Samaria. E aí a gente chega numa passagem muito famosa, que ele entrou numa cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se junto da fonte, e era isso quase a hora sexta. Daí veio uma mulher de Samaria tirar água, e disse-lhe, Jesus, o que Jesus falou? Dá-me de beber. E aí? Jesus estava como? Cansado, sentado junto da fonte. E aí quem chegou lá? Uma mulher de Samaria, samaritana. E aí Jesus dirige a ela a sua palavra e diz, dá-me de beber, eu estou com sede. E aí, os discípulos de Jesus não estavam ali, ele estava sozinho, eles tinham ido comprar comida. E a mulher samaritana responde, mas como? Você é um judeu e fala comigo que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos nessa época.
Então Jesus chama a atenção daquela mulher e causa um espanto. Ei, quando Jesus te chamou, você ficou assustado? Lembra aí do teu chamado, como que você veio para a presença de Deus? Lembra do primeiro dia que você ouviu falar de Jesus? Como que você ficou? Você era pequeno? Você já era adulto? Você estava passando em algum lugar, viu alguém pregando, mudou de canal, caiu ali numa pregação do missionário? O que aconteceu? Qual foi a forma que Jesus usou para chamar a tua atenção? Essa tarde Jesus chama a nossa atenção. Se você quiser, ele está lá chamando: ô Tarsis, presta atenção. Por causa disso que eu falo, não perca o culto, meu irmão. E além de não perder o culto por vir, não perca o culto estando no culto. E às vezes, né, você pergunta para o irmão: está aí? Está aí, irmão? E aí ele volta a sintonizar, porque às vezes ele está cansado. Mas a gente sabe que a revelação de Deus é para agora. E aí Jesus responde e disse: olha o que ele fala para essa mulher, e aqui resume muito do rio de Deus. Você está ligado aí ou não? Jesus fala: se você, mulher samaritana, conhecesse o dom de Deus, de quem está falando com você, dá-me de beber, quem pediria água seria você. Ele fala para ela e ela fica confusa: mas espera aí, o cara está com sede, e ele está dizendo que se eu conhecesse ele, eu que ia pedir água para ele, mas ele não tem água. E aí, presta atenção, a mulher falou: Senhor, tu não tens com que tirar a água, o poço é fundo, onde pois tem água viva? Você duvida de Deus? Você duvida de Jesus? Cara, a palavra diz que há 2000 anos atrás existiu alguém que veio ao mundo, que travou uma guerra com o inferno quando ele morreu, mas que ele ressuscitou no terceiro dia e que ele está vivo. E aí quando ele volta, quando ele ressuscita, ele vem e fica 40 dias ensinando um pouco mais. E ele fala depois que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É esse Jesus que a gente acredita, amém? Amém? E aí o que aconteceu? Olha que legal, para a gente entender a palavra de Deus. Se liga no mistério aí. Tu és maior que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio. E Jesus fala para ela: qualquer que beber dessa água aqui, tornará a ter sede. Certo? Amém? Presta atenção, olha que profundo isso. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Dá um glória a Deus. Essa é a fonte. A nossa fonte está em Jesus. Ele é a expressão do amor. Ele é a própria fonte. Ele é a própria água. E Ele nos leva até a salvação, a vida eterna. E aí a mulher falou: dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, e não venha mais aqui tirá-la. E olha que profundo. Eu queria dizer para você uma coisa, preste atenção.
Deus conhece o profundo do seu coração. Deus conhece a sua alma. Deus conhece as feridas que você tem dentro da sua alma. Deus sara o teu interior se você quiser. Deus cura tudo aqui dentro. Ele faz de você uma nova criatura, uma nova pessoa. Ele transforma você e te deixa zero. Ele responde àquela mulher: vai e chama o teu marido. Vai e chama o teu marido, para que eu te dê dessa água. E olha como que ele conhecia o interior. A palavra diz que Jesus conhecia aquela mulher antes daquela fonte, na terra que não. Não é verdade? Aquela mulher conhecia Jesus desde antes, aqui na terra, não. Mas Jesus conhece você desde a criação do mundo. Ele te conhece e te chama pelo nome. Ele conhece você como ninguém mais conhece. Ele conhece as tuas feridas, Ele conhece as tuas dores, as tuas necessidades. Ele conhece quem é você quando você está lá na sua casa, no seu trabalho. Ele conhece você no seu casamento. Ele conhece você na escola. Ele conhece você onde você vai. E mesmo assim, ele vai e fala para aquela mulher chamar o marido. E a mulher fala: não, eu não tenho marido. E aí Jesus fala: é lógico, tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Disseste a verdade. Ei, como que Jesus sabia disso? Ele tinha ouvido a rádio peão? Não. Ele tinha acesso aos dados pelo WhatsApp, Facebook. Gente, infelizmente tem pastor de revelação que procura a tua vida no Facebook, tá? Não estou dizendo que, mas infelizmente hoje em dia. Teve um episódio uma vez que o pastor falou a data de nascimento de uma pessoa que estava no Face dela, mas não era a data de nascimento dela de verdade. É complicado, não é? Reino de Deus é brincadeira ou é de verdade? Se for para viver o evangelho de brincadeira, nem vive, cara. Ou é ou não é. Não tem meio termo. Ou você é crente, ou você não é crente. Ou Jesus te chamou, você tem o rio dentro de você, ou você não quer o rio, ou você não quer ser chamado. Mas olha só, Jesus chama aquela mulher que já teve quantos maridos? 5. E que vivia com um cara que não era o seu marido. Concorda comigo ou não? Não é isso que está falando aqui? E o que acontece? Senhor, vejo que és profeta. E aí Jesus fala para ela, no versículo 21, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis ao Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Versículo 23, mas a hora vem, e agora responde, fala comigo, agora é agora. Em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Preste atenção nessa revelação que é profunda, muito profunda. O próximo versículo: Deus é espírito, e importa que os que adoram, adorem em espírito e em verdade. Jesus testifica do próprio Deus, que Deus, Ele importa com aqueles que o adoram em espírito
e em verdade. Cutuca o irmão. Fala para ele, tem que ser de verdade. Tá pronto, irmão? O negócio é bom, irmão. Se a gente adorar a Deus em espírito e em verdade, Deus está à procura. E glória a Deus. Pensa que dádiva de ser achado por Ele. Pensa se Deus te achar hoje, cara. Se Jesus te acha hoje aí, olha só, com teu coração aí, você, eu, nós, cheios de falhas, cheios de erros, mas com coração sincero diante de Deus, Deus olha para você e te encontra. Deus te encontra aqui neste lugar, nessa tarde, nesse início de noite. E aí, aquela mulher aceita. E fala na escritura que depois daquele momento, que a vida dela foi revelada ali, não foi? Deus revela a sua vida, amém? Deus te destrincha, Ele te abre, Ele te rasga, Ele te mostra para você. Esse é você. Essa é você. Mas Ele fala para você, vamos caminhar juntos. A visão de Ezequiel, agora, voltando, ele estava caminhando. E quanto mais ele caminhava, mais ele ia para o profundo. Correto? Essas águas, elas vão jorrar de uma forma que você vai ser curado, que você vai ser liberto, mas que essa bênção não se restringe somente a você, porque o rio de Deus, quando fluiu na vida daquela mulher que estava no poço, ela saiu dali, e a palavra diz que ela pregou para muita gente, ela anunciou a Jesus. Deus usa quem Ele quer, do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer. Não precisa ser o melhor, não precisa ser o bonzão. Deus vai usar você do jeito que você é, da forma que Ele quiser usar, e você vai ser uma bênção para essa geração. O rio de Deus começa a ir ao encontro das pessoas, é natural, cara. Quando você está na obra, olha só, essa água aqui representa uma água que vai trazer um benefício, mas o rio de Deus, a presença de Deus, ela é real na sua vida. Todo dia Ele está com você. O rio de Deus, ele flui naturalmente. E aí fala que essas águas, elas saram. E que elas causam uma enchente aí, né? Por onde elas passam, acontece a vida. Está disposto a receber vida? Está disposto a receber? Se coloque de pé no seu lugar.